Olá, está começando mais uma videoaula do nosso canal e nesse vídeo eu irei demonstrar pseudoelementos e conteúdo semântico no CSS3, ok? Primeiramente eu vou editar minha aba sobre, está aqui meu documento sobre .html, mas eu não vou editá-lo nessa aula. O que eu vou editar é o documento sobre .css, que é o documento exclusivo da minha aba sobre, ok? Que está assim. Pois bem, mas o que são pseudoelementos? Então, quando eu quero configurar um certo conteúdo dentro de um elemento, por exemplo, eu vou editar só a primeira letra de cada parágrafo, ok? Como eu faço isso? Criando várias tags com a primeira letra? Não. Então, vamos lá. Primeiramente, como tudo o que eu vou configurar está na minha classe parágrafos, eu chamo minha classe parágrafo, certo? E agora eu quero selecionar a primeira letra. E para isso, eu chamo a tag p, dois pontos, e agora first letter, ok? E entre chaves eu coloco o que eu quero configurar da primeira letra, ok? Mas o que eu quero configurar? Pois bem, eu vou dizer que a fonte com font size, né? Opa. É 20% maior que as outras, ok? E para isso eu uso 120%. Salvo o documento e peço para abrir para ver a pequena diferença. Pois bem, se você olhar aqui, a primeira letra de todos os parágrafos está um pouco maior, ok? Mas vamos dar continuidade. E se eu quiser selecionar apenas, não a primeira linha, mas isso mesmo, eu quero configurar a primeira linha e não a primeira letra, ok? Chamo a tag p e utilizo first, dois pontos, né? E utilizo first line. E dentro das chaves, o que eu quero configurar? Pois bem, eu vou dizer que sempre na primeira linha de cada parágrafo, ela estará em itálico, ok? Salvo o documento e peço para abri-lo mais uma vez. E como vocês podem ver a diferença, sempre a primeira linha está em itálico e as outras linhas continuam do mesmo jeito, ok? Pois bem, mas se eu olhar para minha página aqui, você vê que eu tenho links externos, ok? Então, eu quero pegar esses links externos e colocar colchetes antes e depois dele, mas eu posso fazer isso só no HTML, certo? Mas fazendo isso no HTML, o conteúdo não vai ser semântico, que é aquele conteúdo lido por motores de busca, ok? Então, para isso, primeiramente eu chamo a classe ao qual meu elemento está, né? E agora eu vou editar a tag A, que é a tag dos links. E primeiramente eu vou colocar um before. Opa. Esse before vai colocar um elemento, vai colocar algo antes, ok? Dentro das chaves eu utilizo a palavra content, e entre aspas simples eu coloco o que eu quero que esteja antes, ok? Ponto e vírgula. Só que eu já vou configurar para receber o conteúdo depois de toda a minha tag A, depois de todo o link meu, ok? Lembrando, entre os dois pontos, a tag, os dois pontos e o pseudo-elemento não tem espaço, ok? E entre as chaves eu coloco content e coloco o que eu quero, entre aspas simples. Eu quero fechar colchete, ok? Ponto e vírgula no final. Salvo. Peço para abrir o elemento para ver como os meus links estão.
Então, como você pode ver, os meus links receberam colchetes e olha, eu não posso selecionar esses colchetes, ok? Pois bem, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? É assim que estava a minha aba sobre do meu projeto. Eu aumentei a primeira letra, certo? Coloquei 20% maior que as outras. Depois eu coloquei sempre a primeira linha em itálico. Então, como você pode ver aqui, a segunda linha está normal, sem nenhuma configuração, e a primeira linha com itálico. Isso em todos os parágrafos, ok? Porque aqui eu sempre coloquei a classe parágrafos, então só edito ela. E por último, eu coloquei esses colchetes aqui para o conteúdo virar semântico, ok? Ele entra como parte do texto agora e é lido por motores de busca, certo? Pois bem, pessoal, essa aula é isso. Qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima.